Paz de Cristo a todos que nos acompanham aqui pelo canal A Luz da Bíblia. E eu quero hoje estar falando mais um assunto, mais um tema, compartilhando com vocês, né? E hoje eu quero estar falando sobre: você tem a fé verdadeira? Então eu quero meditar com vocês aqui sobre este assunto, né? Mas antes eu quero aproveitar o momento e lhe convidar para se inscrever no nosso canal, dar o seu like e também, se puder, compartilhar esta palavra que será ministrada agora. Desde já eu lhe agradeço e que Deus lhe abençoe. Muito bem, então nós vamos prosseguir e eu quero estar tratando com vocês dentro deste assunto já proposto aqui. Você tem a fé verdadeira? Muitas pessoas vão às igrejas, ou outras não vão, mas talvez tenha algum pensamento cristão e pensa ou acredita que tem a fé verdadeira. E hoje eu quero lhe desafiar a ouvir esta palavra e observar, procurar entender se realmente a sua fé ela é verdadeira. Então vamos observar, vamos ouvir aquilo que eu quero apresentar a vocês. Primeiro, a fé verdadeira ela é cristocêntrica, ou seja, ela sempre vai apontar para Cristo, o Cristo crucificado, né? Ela sempre vai apontar para o Cristo ressurreto. E terceiro, ela vai apontar sempre o Cristo como único mediador entre Deus e os homens. No sentido de crucificado, né? Podemos pensar que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sacrifício de Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados, né? Então a fé verdadeira, ela vai nesta direção. E no sentido de ressurreto, nós cremos, ou aquela pessoa que tem a fé verdadeira, ela crê que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele não está mais na sepultura. Ele venceu a morte e está à direita do Pai, como nos mostra a sua palavra. E ele está intercedendo por nós, né? Ele é o mediador, o único mediador. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, lá no capítulo 2, o verso 5, dizendo o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ainda em Atos, capítulo 4, verso 12, nós encontramos o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a fé verdadeira, ela aponta sempre Jesus. Ela é cristocêntrica, tá? Então, é isso. Segundo, eu quero dizer para vocês que a fé verdadeira, ela sempre leva o pecador, ou conduz o pecador, a confessar a Jesus Cristo, jamais se envergonhar dele. Então a fé verdadeira, ela conduz o pecador a confessar a Jesus e jamais se envergonhar dele. Nós temos em Romanos capítulo 10, o verso 9, o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ainda em Lucas, no capítulo 9, o verso 26 diz: porque qualquer que de mim
e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará também o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Portanto, a fé verdadeira, ela leva o pecador a confessar a Jesus e jamais se envergonhar dele. Terceiro, a fé verdadeira, ela conduz o crente sob o senhorio de Cristo. Ela leva o crente a estar sujeito, submisso à vontade de Jesus, ao senhorio dele. Olha o que nós temos em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o verso 15. Diz o seguinte: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a fé verdadeira conduz o crente embaixo do senhorio de Cristo. Então, nós vamos prosseguir aqui, ainda dizendo o seguinte, que a fé verdadeira, ela dá certeza da salvação ao pecador. Então, a pessoa que diz, eu acredito em Deus, ou vai à igreja, mas ela não tem certeza da sua salvação, alguma coisa está errada. Porque a fé verdadeira, ela traz a convicção, a certeza da salvação ao pecador. Olha o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso 36. Diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, aquele que tem a fé verdadeira, ele também tem a certeza da sua salvação. Ele crê verdadeiramente que ele é salvo. Por quê? Porque ele crê no Cristo que foi entregue na cruz do Calvário. O Cristo que morreu, mas ressuscitou. Ele crê no Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. E por fim, nós temos aqui o seguinte: a fé verdadeira, ela tem na palavra de Deus o seu fundamento. A fé verdadeira, ela não está fundamentada em achismo, em contos, em história de velhinhas, histórias sem fundamento. A fé verdadeira, ela tem a palavra de Deus como seu fundamento. O que nós temos para apresentar nesse sentido? Romanos capítulo 10, o verso 17, um texto muito bem conhecido, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é pela palavra de Deus, ao ouvi-la, que a fé é desenvolvida em nossa mente, em nosso coração. E ao ouvi-la, nós podemos aprender a confiar em Deus, a aprender a viver a sua palavra, a obedecer a sua palavra. E certamente e consequentemente, nós também desfrutaremos das ricas bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Então, queridos, eu pergunto para você: você tem a fé verdadeira? O meu conselho agora neste momento, finalizando, se você ainda não tem a fé verdadeira, comece a ouvir a palavra de Deus, pois é por meio dela que a fé verdadeira será produzida no seu coração, será desenvolvida na sua vida.
E então você certamente irá poder desfrutar dos benefícios que Deus tem para a sua vida. Não se esqueça, a fé verdadeira, ela é cristocêntrica. Você tem que crer, precisa crer verdadeiramente em Cristo e estar embaixo do senhorio dele. Que Deus lhe abençoe ricamente com esta palavra.